Eu admiro muito essa família, eu admiro a família, né? E tenho um apreço muito especial pelo Mário, que sempre estamos em contato. E é impressionante, amigos, o que vocês vão ouvir aqui hoje. Eu conheci o Mário, eu acho que 2000, Mário, eu não lembro exatamente, mas eu tive o contato com o Mário. Tá sem microfone, Mário. Você tem que liberar seu microfone aí, deixa eu ver se eu consigo liberar aqui. Aí. 2008, bom dia. Buenos dias a todos. Buenos dias. Tá vendo? Manda muito, tem uma história incrível desse espanhol dele aí. Conhecemos ele em 2008, eu tive o prazer, e lembro a primeira vez que eu fui, que eu fiquei frente a frente com ele. Já deu a perceber a dimensão e o tamanho da pessoa que estava na minha frente, né? E uma das coisas que mais admiro no Mário, eu estava falando ontem, eu estava vindo com a minha esposa de um restaurante, eu disse, cara, uma das maiores vitórias, e ele talvez não sei se ele sabe bem disso, porque ele não vive o outro lado, né? Mas uma das maiores vitórias que eu vi na vida desse homem é o tamanho da união e da força que ele tem com os filhos e com a esposa. Aquela coisa de agregar, aquela coisa de estar junto, aquela coisa dele. Hoje os filhos são homens, todos casados, né? Eu acho que todos, ou a maioria, e ele faz assim, e em 30 minutos os filhos estão em volta dele, dizendo: sim, papai, o que, é que o senhor quer que a gente faça? É impressionante isso, cara. É fantástico esse poder que ele construiu. Então, gente, sem mais delongas, eu quero apresentar a vocês Mário Zanotelli, um cara incrível que saiu na boleia de um caminhão, costumo dizer uma boleia de caminhão, no pau de arara, de São Luís para o sul do Brasil. Eu achava que era para São Paulo, mas depois eu fui entender que foi para o sul do país, eu acho. Ele vai contar melhor a história. E quando ele estava saindo, alguém disse para ele: leva esses 12 fitas, na época era fita, né? Que eram áudios de histórias das pessoas bem-sucedidas no marketing de rede através de uma empresa chamada Amway. E ele foi ouvindo esses áudios foram já na estrada, imagino que deve ter levado uns 3 a 4, 5 dias essa viagem, e esses áudios foram transformando a vida dele, e ele teve contato com esse sistema de educação que nós temos diariamente. E esse sistema de educação modelou, transformou e deu um resultado para ele incrível, não só financeiro, que, na minha opinião, hoje, posso dizer que foi o menos importante diante de tudo que ele conquistou. E hoje o filho dele está entre os... E ele tinha um sonho de ter um cavaleiro campeão mundial. E eu, talvez aqui, muitas pessoas não tenham ideia nem dimensão do que é esse meio do esporte do cavalo, do mundo do cavalo. É um nível muito alto, gente. É um nível não de performance. Para você ficar entre os 100 maiores cavaleiros do mundo, você já é alguém surreal. Agora, ficar entre os 10 maiores cavaleiros do mundo é algo antológico. Eu diria que é algo assim que vai marcar gerações e gerações. Então, hoje ele vai contar essa história para a gente. Então, venha para cá, meu amigo, meu irmão, Mário Zanotelli. Antes de mais nada, gente, 555, vamos aplaudir, porque, cara, o cara dispôs de uma hora. Tem noção de quanto custa a hora desse homem? Eu tenho noção? E ele senta na mesa para falar com reis, rainhas, príncipes e os maiores milionários do mundo sentam na mesa hoje para conversar com esse homem. Ele está aqui todo sorridente, carinhoso, como é típico dele, para ajudar a gente. Então, Mário, vem para cá, conta para a gente essa história, papai! Show de bola, Jupiara. Eu vou tentar não me emocionar, é a primeira. Mas, então, vamos lá. Eu sou Mário Zanotelli, eu tenho 60 anos, sou formado em equitação, por incrível que pareça, sou graduado em equitação e marketing, sou pós-graduado em relações públicas, enfim, tenho um currículo normal, como muitos dos senhores, e quero que vocês saibam que é um privilégio enorme eu estar aqui hoje, enorme. Acho que não vou conseguir passar 10% do que eu gostaria em função da emoção e dessas coisas todas, porque, como o Jupiara falou, a gente chegou aonde a gente queria. E isso é algo que todos nós buscamos.
Então, o que eu gostaria de abrir dizendo para vocês é que a minha maior descoberta foi que o universo conspira a favor. O universo conspira a favor. Tudo que eu fizer, tudo que eu quiser, vai acontecer. Vai acontecer. A única pessoa que pode prejudicar isso sou eu mesmo. Ok? Então, isso para mim foi a maior das descobertas da minha vida. E eu comecei a construir essa história quando eu ouvi que naquele momento era muito piegas para mim a expressão sonho. Qual é o seu sonho? Então, quando eu comecei o negócio, isso era muito ruim para mim, me causava um certo desconforto. Qual é teu sonho? Qual é teu sonho? Isso era um negócio. Aí, em 1991, eu sou natural de Quaraí, no Rio Grande do Sul. Vou tentar compartilhar minha tela. Eu não sou, meu negócio é cavalo, mas eu vou tentar aqui, que eu sou meio abusadinho. Pode ser que eu consiga. Ok, Mário, fica tranquilo. Nós estamos aqui. Vai lá. Aí, garoto. É meu orgulho esse menino. Aí, essa abertura foi meu irmãozinho Jupiara que colocou, né? História de sucesso é a cara dele. Então, vamos lá. Eu nasci em Quaraí, no Rio Grande do Sul. Esse menino bonito aqui sou eu. Essa foto é de 1965. Eu já praticava hipismo lá. Tinha uma escolinha que era bancada pelo Exército. Eu venho de uma família financeiramente humilde, mas extremamente rica em educação, em conceitos básicos de formação moral. Então, eu sou um privilegiado nesse aspecto, como eu tenho certeza que a maioria dos senhores. E aí eu pratiquei hipismo durante muito tempo. Em 1978, eu mudei para o Maranhão. E em 1991, eu tive de novo a oportunidade de voltar ao esporte. Nós tivemos um problema muito sério em São Luís, a gente ajudava um orfanato e as terras do orfanato queriam ser invadidas. Provavelmente tem alguém de São Luís aí. A instituição chama-se Lar Pouso da Esperança e um vereador queria invadir. Eu fui pedir ajuda na Polícia Militar. E a contrapartida que o coronel me pediu naquela época foi que ele topava ajudar, mas que eu tinha que ajudar, eu e meu pai, a ajudarmos a reativação do Esquadrão de Polícia Montada do Maranhão, 1991. E aí nós fomos fazer isso. E eu já tinha 31 anos e eu era um empresário, eu tinha minha vida organizada. Só que naquele momento, ali em 91, eu descobri o que é que eu queria fazer da minha vida. E aí tem um filósofo, um professor da USP, Clóvis de Barros Filho, esse cara é bem louco. Ele diz que quando você descobrir o que você quer fazer da vida, não recue nem para tomar impulso. E aí eu descobri que eu queria ser educador, né? Porque eu sou de uma formação religiosa cristã e você lendo, estuda e tal, o segredo da vida, sintetizando um pouco as palavras do Cristo, é que nós façamos da nossa vida um eterno auxílio, ajudar pessoas. E aí eu achei que, no mundo materialista que eu vivia, a forma mais fácil de eu ajudar era sendo educador, porque eu ganhava dinheiro como Jupiara também educador, a gente conversou muito sobre isso já há bastante tempo atrás, que como educador a gente poderia ajudar muitas pessoas. E aí eu me dediquei à educação e, lógico, como ginete, eu tinha meus sonhos como cavaleiro. E agora eu vou mostrar, eu sei que o grupo é bastante grande em Belém do Pará. Essa foto foi tirada em 1994 e eu ganhava o grande torneio realizado em Belém do Pará pelo coronel Cronenberg e a família, e eu estou recebendo o prêmio aí da época do governador do estado. Se não me engano, Jupiara, era Carlos, que era um radialista muito influente na época. Carlos Santos. Então, esse aí sou eu em Belém. Eu tive o privilégio de competir em Belém. Bom, e quando eu decidi ser professor, como eu sou vaidoso e eu tento usar os meus defeitos a meu favor, eu não gostaria que as pessoas me olhassem e falassem: ah, ele decidiu dar aula de equitação e pronto. Não, eu queria formação. E aí eu fui para a Escola de Equitação do Exército em 1993. Me formei, a escola é de curso superior, eu vendi
eu tinha uma casa boa, mas eu tinha que ficar um ano estudando no Rio. E como o Jupiara falou para vocês, a gente nunca abriu mão da família, nunca por nenhum motivo. Ah, vamos jantar fora, só o casal. Não, nós não vamos. Ah, vamos fazer uma atividade sem as crianças. Não, nós não vamos. Então, nós nunca fizemos isso. E morar no Rio por um ano, também nós não fizemos. É lógico que eu tenho o privilégio de ter uma esposa maravilhosa, Maristela, que ela é, como para todos os homens que estão no grupo, o grande esteio de todos nós. Nenhum tem dúvida disso. Então, Maristela comprou a ideia dos meus sonhos e eu fui me formar professor de equitação. Concluí o curso em 1993, mas isso não bastava na minha ótica, porque veja só, nessa época, ser professor de equitação era uma loucura, porque não tinha como viver disso. Em 93, da aula de equitação, hoje não, hoje é um comércio muito forte, tudo, todas as grandes cidades têm escola de equitação. Mas na minha época, quando eu decidi fazer escola, quando eu fui para o Rio de Janeiro, vendi minha casa, larguei tudo para trás para buscar o meu sonho, o que eu queria fazer da vida, todo mundo me taxou como louco. Todo mundo. Não teve ninguém que dissesse, ah, puta, que legal, hein, cara, parabéns, boa sorte. Meus pais, mais ou menos, mas todos os outros, você tá maluco, você vai largar a tua família, não sei o quê. Bom, nós fomos para o Rio e, diferente do sistema do nosso negócio, eu não tinha um roteiro a seguir. Eu sabia que eu queria fazer isso. Mas, como o Jupiara falou, eu dei uma baita de uma sorte que no ano seguinte, em 94, eu decidi que eu queria ser um cavaleiro internacional. Eu queria representar o Brasil numa competição internacional. E era o Pan-Americano no ano seguinte. Eu tinha que fazer índice. Fazer índice é conquistar provas que a seleção brasileira te veja fazendo muitos gols, vamos dizer assim, no hipismo, e com isso você vai ser convocado para o time. A única chance que eu tinha de fazer isso era disputar as provas no Sul, Centro-Oeste, enfim, porque no Nordeste não tínhamos provas que fossem qualificatórias. E aí eu precisava fazer isso, ir para esse projeto. E aí tentei sentar com alguns amigos, não consegui que eles entendessem qual era a ideia, mas a Maristela, de novo, entendeu. E aí nós compramos um caminhão e decidimos que a gente ia vender o resto do que a gente tinha e ir para a estrada. E aí nós compramos esse caminhão que vocês estão vendo na tela, que é uma F4000. E eu coloquei, como dá para ver na foto aqui, a Maristela e meus 4 filhos dentro deste caminhão F4000 e nós moramos neste caminhão por um ano. Nós vivemos dentro deste caminhão por um ano. Com 4 crianças, percorremos 50.000 quilômetros nas estradas do Brasil, hein? Essa aqui era a nossa rotina. Saímos de uma cidade para outra, começamos em Araraquara, foi a nossa primeira competição. De Araraquara, fomos para o Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto, eu descobri que eu podia fazer ao mesmo tempo o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro. Então, aí eu comecei a saltar as competições também que tinha no Rio de Janeiro. Então, praticamente todo final de semana, nós tínhamos uma competição em uma cidade diferente. No Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre. E aí rodamos esse ano todo com o objetivo único de saltar o Sul-Americano na Argentina. Essa era a meta inicial, que aí eu estaria representando o meu país numa competição internacional. Na viagem, quando você vai de um concurso para outro, você normalmente liga para a competição e avisa, eu estou chegando aí com 2 cavalos. Então, você aluga 2 cocheiras, 2 baias. Não sei se todo mundo tem mais ou menos uma ideia, é o lugar que o cavalo dorme na competição. Então, no nosso caso, meu e da Mar, nós alugávamos 3. Então, nós ficávamos os cavalos em uma e nós, os 4 meninos, em outra. Então, esse era o nosso hotel. E aí a gente tinha um fogãozinho 2 bocas e ia cozinhando, dando banho nos moleques quando tinha possibilidade de um chuveirinho quente do clube. E, lógico, lamentavelmente no Brasil,
as pessoas olham a gente pelo que você tem. Então, imagina, eu, nordestino, ou do norte, né, como todo mundo me tratava, ou Paraíba, ou Maranhão, com um caminhão, uma F4000, cheio de menino. Então, para você ter acesso, era extremamente complicado. E aí, quando você dizia para as pessoas assim, não, eu vim aqui porque eu tenho um sonho e eu quero realizar isso, você era mais louco ainda. Parecido com o que a gente passa quando a gente fala do nosso negócio, né? Vou me dedicar, vou fazer, porque este é o meu objetivo, isso aqui pode mudar minha vida, eu posso mudar a vida de dezenas de pessoas, mas é difícil, às vezes, para algumas pessoas entenderem. Mas o meu objetivo, eu tinha muito claro. O que é que foi decisivo na minha vida? Decisivo nessa busca e aguentar isso. Porque durante muitas competições, eu não fui humilhado, porque humilhar é um sentimento próprio, mas eu fui humildado. As pessoas tentavam me humilhar. É um motorista de caminhão, é um nada, é um... As expressões que vocês nem imaginam, tipo, por exemplo, numa capital do país, eu não vou citar o estado para não criar um problema político, eu, minha esposa e meus filhos, nós somos proibidos de usar a sede do clube. A gente não podia usar o banheiro da sede. Todos os outros cavaleiros podiam. Nós não, porque eu dirigia um caminhão. Eu tinha que usar o restaurante, eu não podia usar o da sede. Eu tinha que usar o dos tratadores, que a comida era melhor e mais barata. Mas eles proibiam. Então, esses sentimentos todos, essa força e tal, que o Jupiara outro dia até perguntou, mas como é que você... E aí, no dia que eu embarquei, a minha esposa, com os meus filhos nesse caminhão, em São Luís do Maranhão, infelizmente essa foto está muito corrompida, eu não tenho ela. Mas eu vou achar e vou postar para o Jupiara e ele posta para vocês um dia. Nesse dia, chegou um grande amigo meu, sueco, e me entregou uma caixinha com 12 fitas. Ele falou assim para mim, Mário, esse negócio é a tua cara. Vai, corre atrás do que tu quer, mas ouve isso. Ouve isso aqui. E ele tinha muito crédito comigo. Era uma pessoa que eu respeito. É uma pessoa que eu respeito muito. Então, eu coloquei essa caixinha de fita do meu lado no banco lateral, assim, da caminhoneta. Entre eu, o Marquinhos, que era meu filho mais novo, que tinha 3 meses, e a Maristela. E aí, a gente ia ouvindo. A primeira fita que eu coloquei foi do Sérgio Rivera. Sérgio Rivera é um mexicano, um diamante na Amway. E eu ouvi aquela fita, eu não sabia o que era, não tinha noção. O Dani, que foi a pessoa, Dan Malmström, o nome do cara, a gente chamava ele de Dani, que me entregou a fita, ele não me falou nada. Ele falou, ouve isso, você precisa ouvir isso. Porque ele sabia da minha angústia. Ele sabia que eu queria ser cavaleiro, ele sabia que eu queria formar cavaleiros e que eu não tinha, isso não ia me dar dinheiro. Naquele momento, eu não ia sobreviver disso no Brasil. Eu era só um louco sonhando. Aí ele me deu aquela fita, que ele já acreditava. Sueco, né? A origem de uma das maiores empresas de multinível do mundo está aqui e tal, então tem uma história toda envolvendo a Suécia com o multinível. E ele me entregou aquilo. E eu fui ouvindo na estrada. Ouvi o Sérgio, falei, caramba, que negócio, que esse cara está falando, né? Então eu tive o privilégio de ouvir essas 12 fitas, entre aspas, desarmado. Porque eu não estava pensando em negócio. Eu não sabia do que se tratava. E aí eu tirei daquilo ali as lições. Então eu me desarmei para um negócio, não pensei num negócio. E ele falava ali, e nós precisamos ajudar pessoas, e isso pode mudar a tua vida. E eu pensava comigo, eu sei, é isso que eu quero fazer. Mas como é que isso vai acontecer? E aí ele foi falando, e eu fui ouvindo as fitas, e aí eu fui me fortalecendo para essas pancadas. Mas eu não tinha nem ideia, Juliana, de que isso era um negócio que eu ia desenvolver e que estava ligado. E ele falava de Amway. Amway para mim não significava nada, eu não sabia o que era, eu não tinha como pesquisar, porque eu não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. Então, eu tive o privilégio de ouvir aquilo só por ouvir, só por aprendizado, para
curiosidade total do que é que esse cara está falando, para onde é que eu tenho que ir. E aí ele começou a falar de livros. No meio lá, aqueles irmãos do Rio de Janeiro, os 2 irmãos que eram muito fera nesse negócio, fazem e falam de como fazer amigos e influenciar pessoas, e não sei o que mais, e tal livro. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu comecei a buscar essas coisas. E aí eu comecei a entender que aquilo era uma ferramenta para construir alguma coisa, e que se encaixava totalmente no que eu precisava, porque eu era só mais um louco enfrentando o que em uma fita eu ouvi. Alguém falava assim, mas esse negócio tem uma pegadinha. A pegadinha é o descrédito social. As pessoas vão fazer isso, vão fazer aquilo, os amigos vão se afastar, não sei o quê. Era o que eu vivia. As pessoas que não eram do cavalo, que não entendiam o que eu estava fazendo com a minha família, os parentes próximos, porque Maristela, o pai dela era diretor de uma grande empresa, de uma grande construtora. Mas a Maristela era só filha dele. Ela queria ser mãe, ela queria ser feliz, ela queria ajudar pessoas. E aí encontrou um maluco mais louco que ela. E aí a gente construía isso e as pessoas não entendiam. Gente, vocês moram num caminhão, como é que pode? Mas qual é a diferença? A gente tinha um objetivo, a gente sabia que aquilo ia passar. E olha, a gente tinha só a fé. Porque aí eu volto para o nosso negócio, sem querer ser pretensioso, mas no nosso negócio do multinível, eu não tenho só a fé. Eu tenho os diamantes, eu tenho os imperiais. Não é onde eu quero chegar? No que eu queria chegar, não existia ninguém. Não tinha um maluco que tinha saído do norte ou do nordeste do Brasil, vendido todo o patrimônio que tinha, só para representar o Brasil num campeonato internacional. Não tem essa cara, não existia essa pessoa. Era a gente. E a gente sabia que isso ia dar certo. Por quê? Porque o universo conspira a favor. E a gente fez isso. Então, o ano de 94, eu e Maricela passamos na estrada. Fomos uma vez ao Nordeste, passamos em casa 3 semanas, que foi dessa competição, coincidentemente, essa competição aqui em Belém. E aí, nós conseguimos, no final do ano, a tão sonhada vaga numa equipe do Brasil, e fui dirigindo meu caminhão para Buenos Aires participar dessa competição. Passei 4 dias na estrada, um dia inteiro na alfândega de Uruguaiana, fazendo a papelada. Depois eu dirigi por 4 dias a Buenos Aires, saltei a minha competição, a competição terminou no domingo à noite, eu peguei a estrada de volta, dirigi mais 4 dias até Colina, em São Paulo, descansei os cavalos, botei a Maristela no avião, porque a bichinha estava cansada já, e voltei mais 4 dias para São Luís do Maranhão. A última prova que eu fui, antes do Sul-Americano, foi essa prova aqui, em Porto Alegre. E aí, infelizmente, às vezes o jornalista erra um pouquinho, né? Colocou lá Zonatelli, veio de caminhão do Maranhão para competir em Porto Alegre. Para nós, isso era natural. E era só mais uma das competições. Dá para ver no capô do caminhão ali a turminha, né? Os 4, eu, Maristela, com o Marquinhos no colo, aí depois o Marlon, Marcel e o Marinho. Muito bem. Terminado esse processo, em 94, eu precisava trabalhar, eu precisava dar aula. No Maranhão, eu ganhava 1,5 salário mínimo para dar aula para a Polícia Militar. Eram 3 salários, que era dividido entre eu e meu pai. Então, quando a gente abriu mão de tudo, a gente abriu mão por 1,5 salário mínimo. Hoje é o que? Uns R$ 1.500, não sei exatamente quanto está no Brasil, mas mais ou menos isso, né? R$ 1.500. Então, imaginem aí um empresário bem-sucedido, eu tinha minha casa, tinha meu ponto comercial, tinha carro, tinha uma vida normal. Eu vendia absolutamente tudo para que a gente pudesse realizar esse sonho de representar o Brasil. A partir daí, a gente não sabia o que ia acontecer. Sérgio Rivera, em 1995, me liga do México, me convidando para trabalhar para ele, dando aula de equitação. Porque quando ele esteve em São Luís do Maranhão, eu fiz... quando eu voltei para o Brasil, eu me cadastrei na Emoi, desenvolvi o negócio,
ganhei um pouquinho de dinheiro, mas nada o suficiente. Mas como eu e Maristela falamos espanhol, nós éramos convidados pelo grupo que eu pertencia, do Marcelo Miserani, Marcos Porpino, Família Barata, né? Essas pessoas que estavam ligadas à EMA à época, eles sabiam que a gente falava espanhol, então nos convidavam para fazer a tradução dos eventos, e nós fazíamos, e aí eu acabei fazendo uma amizade com o Sérgio, por ser instrutor de equitação, e ele ser apaixonado do cavalo. Ele me convidou para trabalhar no México, e meu sogro e minha sogra, que moravam em São Luís, estavam em Fortaleza. E alguém de Fortaleza perguntou se eu não gostaria de dar aula de equitação lá. Porque nesse meio tempo, com essas reportagens de jornal e tal, as pessoas acabaram descobrindo que eu existia e acabaram me convidando para alguns lugares, e um deles foi Fortaleza. Só que eu queria ir para o México, lógico. Então, eu comprei passagem, tudo para ir para o México, e me organizei para me despedir do meu sogro em Fortaleza. Só que uma empresa de Fortaleza queria que a gente tentasse fazer alguma coisa junto na área de equitação. E eu fui conhecer essa empresa. Quando eu entrei no lugar, resumindo um pouquinho a história, eu olhei para a Maristela, entrei de carro, quando abri o portão da hípica, eu falei, mulher, é esse lugar que eu quero trabalhar. Ela falou, marido, você está louco? Você está de brincadeira. Você tem um convite para ir para o México, aí você chega nessa hípica aqui que não tem nada, em Fortaleza, e tu quer trabalhar. É aqui que nós vamos ficar, mulher? Aqui é o nosso lugar. E aí descemos, eu dei uma clínica, que a gente chama uma aula de final de semana ali, no hipismo a gente chama clínica, não sei, um seminário, vamos dizer assim, né? E aí a gente deu essa aula e cresceu a possibilidade, e nós ficamos em Fortaleza por 14 anos. No dia que eu fui começar a dar aula em Fortaleza, eu vesti essa camiseta que eu estou vestido aqui, ó. E a empresa reuniu os 14 alunos que tinham lá. Só tinham 14 alunos. E eu olhei para eles e falei, Marlon tinha 6 anos, era o meu filho mais velho. Eu falei, olha, eu tenho um sonho. Eu vim aqui para tirar daqui um cavaleiro olímpico. Quem não tiver com esse sonho, quem não acreditar nisso, por favor, pegue seu cavalo e leve para casa. Não fique aqui. O meu objetivo aqui é tirar daqui um cavaleiro olímpico. Quem não tiver essa pretensão, mesmo que não seja ir numa Olimpíada, mas no sentido do aprendizado, não fique. E foi lógico, né? Motivo de piada. Eu passei ouvindo isso, Jupiara, um tempão. Um tempão. Vamos ter um cavaleiro olímpico. Vamos ter um cavaleiro olímpico. Em 14 anos, nós tivemos 65 títulos nacionais, 65 títulos nacionais. E mais de 14 títulos internacionais. Só que 2 anos depois, apareceu um moleque pequeno, cabeçudo, e mais 2 ou 3 moleques nesse time, tops, cavaleiros muito, muito bons, que tinham essa possibilidade. E um dia, viajando para Recife, porque nós não tínhamos muita competição em Fortaleza, então eu pegava o carro no final de semana e dirigia 820 quilômetros, da noite do sábado para a madrugada de domingo, para os meus melhores alunos, inclusive o Marlon, poder saltar uma prova, uma competição em Recife, como aprendizado. E terminava a prova às 5 horas da tarde, eu dirigia os 800 quilômetros de volta, para segunda-feira estar na atividade. E aí, quando a prova era em São Paulo, eu fazia 72 horas, de Fortaleza para São Paulo, dirigindo um Fiat Uno, para que essas crianças participassem. Porque eu sabia que o universo ia conspirar a favor. E eu ia chegar, meu amigo. Eu não queria saber. Nós vamos. E a doidinha na Maristela, marido, vai dar certo. E a gente ia, negão. Ia. E dormia na cocheira. E dormia na barraca. Sabe essa barraquinha iglu? Compramos 2. E a gente parava no posto de gasolina e procurava o vigia. Cadê? Quem é o vigilante? Amigo, por favor, onde é que o senhor fica a maior parte da noite? Aí eu fico aqui. Então tá bom, eu posso parar meu carro, meus filhos vão dormir dentro do carro e eu durmo na barraquinha com a mulher? E ali nós dormíamos. E assim a gente foi construindo. E aí, lógico, com o tempo aparece um amigo ou outro, né? O Bruno, o Breno, a Flavinha, que começam a te hospedar, né? O Rafael Ramos.
mas a gente não tinha por que não fazer. Não, nada era um empecilho para fazer. Não, isso aqui não vai dar certo. Porque qual era o detalhe? Assim, a gente era tão arrogante nesse sentido, porque eu não tinha um script. Em determinado momento, agora na carreira dos meninos, que a gente hoje não constrói só a carreira do Marlon. Nós temos mais três jovens ginetes aqui, uma menina sueca, uma norueguesa e um brasileiro, que a gente está ajudando a construir a carreira. Só que hoje, aonde eles estão, eu já tenho referência. Eu sei como é que os 10 melhores cavaleiros do mundo fizeram para chegar. Mas eu não sabia como é que um liso no Brasil faz para vir para a Bélgica. A única coisa que eu sabia é que numa dessas viagens, que a gente foi para Recife, de madrugada, Marlon tinha 11 anos, no Fiat Uno ele encostou entre eu e a Maristela, sabe assim, um braço em cada banco, que naquela época não tinha cinto de segurança, né? Muitos de vocês sabem, né, Nilson? A galera se apoiava assim e vinha conversando com a gente. Ele encostou e falou assim: pai, eu quero ser cavaleiro profissional. Eu falei: perfeito, filho. Temos um caminho longo a seguir. Mas você quer ser cavaleiro profissional como? Aí eu usei o exemplo do melhor cavaleiro do Brasil, uma pessoa que a gente tem o maior respeito, um grande profissional, ganhou tudo já, a nível nacional e sul-americano, que é o Vitor Alves Teixeira. Eu falei: filho, você quer ser igual ao Vitor? O Vitor levanta de manhã, todo dia, 5 horas, e dá aula até 10 da noite. Ele falou: não, pai, eu quero ser o topo. Eu falei: bom, para ser o topo, eu acho que você tem condições, mas nós temos que fazer um outro projeto. Nosso projeto é Europa. Ele falou: sim, nosso projeto é Europa. Então, hoje, Marlon, a partir de hoje, nós estamos construindo o projeto de um dia morar na Europa. E aí eu falei para ele: ó, primeira coisa que você tem a fazer é falar inglês. É a primeira coisa. Segunda, quando chegar em casa, eu vou te dar um livro e tu vai ler esse livro. Porque isso vai ser muito importante na tua vida. E aí eu dei esse livro a ele. Ele tem até hoje. A gente brincou que eu falei: é meio que o livro de cabeceira dele. Aí tem um amigo aqui, o Felipe, falou: eu também tenho um monte de livro de cabeceira. Eles estão ali, eu nunca li, né? Mas são os livros de cabeceira. Ao contrário do Felipe, o Marlon leu, e ali nós começamos a construir. Então, a partir desse dia, todos os dias da nossa vida, a gente fazia alguma coisa que fosse objetivando morar aqui onde a gente está hoje. Todos os dias. Na pior das hipóteses, no horário do almoço, quando a gente estava comendo, a gente sonhava: caramba, como é que vai ser lá, hein? Será que é frio mesmo? Então, no mínimo, a gente falava sobre isso. No mínimo. Então, todos os dias, nós construímos isso durante um bom tempo. E aí, eu tive a oportunidade, tive o privilégio de estudar marketing. E aí, um dia, um professor me fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Ele falou: olha, Mário, você já percebeu que as pessoas fazem projeto de curto, médio e longo prazo para as empresas? Detalham tudo que vai acontecer nessas empresas? Mas você já perguntou para essas pessoas se elas fizeram o plano de vida delas? Alguma dessas pessoas, Mário, tem um plano de marketing da vida dele? Ninguém tem. E isso, para mim, foi bem chocante. E aí nós, na família, fizemos um planejamento no papel, que nem o nosso mapa dos sonhos, que nem o quadro dos sonhos do sistema, e construímos o nosso projeto. Nada do que aconteceu na nossa vida foi por acaso. Tudo foi planejado, tudo foi construído, tudo. A gente colocou tudo no papel, com a grande diferença, gente. Nós não tínhamos uma referência. Não tem negócio de padrão de 8 passos, não. Não tinha nada disso. Era na pancada. O que é que eu vou fazer? Bom, aí a gente construiu algo que a gente imaginava factível, né? A gente queria entrar na Europa, mas sabia que as coisas eram difíceis, então nós fizemos um planejamento, porque eu nunca abri mão do ensino para os meninos. Então, qualquer coisa, qualquer projeto iria partir depois do
do livro secundário, científico da minha época aí. Quem é um pouquinho mais velho, eu não sei, 10ª série, sei lá o quê, mas tinha que terminar o científico para depois pensar em qualquer coisa, porque a faculdade a gente pode fazer de outra forma, mas tinha que terminar e, lógico, depois faculdade, todos eles foram obrigados a fazer, todos eles fizeram. Então, nós tínhamos até os 18 anos o Marlon fazer esse projeto, da gente fazer esse projeto, e aí, a partir daí, vinha morar num grande centro, como São Paulo. Depois de São Paulo, a gente iria para a América Central, depois da América Central para a Europa. O grande desafio era nos mantermos no Brasil no alto nível. Isso é praticamente impossível para uma pessoa que tinha o faturamento, vamos dizer assim, que nós tínhamos. Porque praticar hipismo no Brasil não é um negócio caro. É normal, como você tem uma boa aula de tênis, uma boa aula de futevôlei, né, ter uma boa academia, o preço é mais ou menos normal nas escolinhas. Não é um negócio absurdo. Mas chegar onde a gente queria, sem nenhum dinheiro, só com o que a gente ganhava no final do mês, e que não dá para reclamar, mas não dava para manter grandes cavalos. Então, a gente ligava para São Paulo: Rafael, você tem uma competição grande, você me empresta um cavalo? E ele emprestava o cavalo e a gente, 4 dias na estrada, 3 dias e meio na estrada, vamos competir em São Paulo, vamos competir em Porto Alegre. E aí veio a grande oportunidade do Marlon saltar um internacional pela primeira vez, que foi o Internacional do Chile, já que ele era líder do ranking disparado, ele foi o melhor cavaleiro do Brasil naquela idade, e aí nós fomos embora, né? E a gente conseguiu chegar nesse nível, mas passando os maiores perrengues que vocês possam imaginar em questão financeira. Todo o resto era tranquilo. A dificuldade nossa era a condição financeira. Mas a gente sabia onde queria chegar. Então, quando chegamos em Recife, por exemplo, não muitos anos atrás, a gente precisava zerar a nossa situação. Nós estávamos no momento que a gente precisava chegar no equilíbrio financeiro para chegar no equilíbrio emocional e aí poder caminhar, continuar a caminhada, que era a parte mais difícil daquele momento. Então, nós fizemos uma conta e nós comemos macarrão durante 3 meses. Macarrão no almoço, macarrão na janta, macarrão e macarrão. Aí variava muito. Tinha uma pizzaria simples perto da nossa casa, num bairro bem popular, e nós comíamos a pizza. Mas por quê? Porque eu sabia, eu e a Maristela e os meninos já eram mais velhos, sabíamos onde queríamos chegar. A gente não tinha dúvida aonde a gente queria chegar. Esse foi o grande detalhe. E isso, eu falei ao Jupiara, e eu faço questão de repetir para vocês, eu só consegui entender com as fitas. Eu só consegui entender com as fitas. Depois de um tempo, já mais calejado, eu li um livro, e vocês me perdoem, eu não me lembro do título do livro, mas com certeza muitas de vocês já leram, sobre estatística. O cara que vendeu o maior número de seguros nos Estados Unidos, e ele usou a estatística para isso. Então, eu usava a estatística 0 a meu favor. Quando eu desesperava, falava: meu Deus do céu, e agora? Aí eu lembrava do Nuno Cobra. Conhece o Nuno Cobra? Semente da Felicidade, não é isso o livro dele? Ou Semente da Vitória? Não, é um dos dois. É Semente da Felicidade ou Semente da Vitória, o livro dele. Nuno Cobra fala isso. Se você tem um problema, e ele é o maior problema de todos, não desespera, te acalma. Você não viveu ele ainda. Te acalma e enfrenta ele. Agora, se você já viveu e ele não é o maior de todos, relaxa, você já passou por ele. Então, eu usava a informação que eu recebia para me fortalecer. E aí, nesse momento, eu olhava e falava: bom, ninguém fez o que eu fiz. Vai ver que é assim mesmo. Vai ver que é assim que tem que acontecer. Se ninguém fez, é porque vai dar certo. E aí a gente continuava a caminhada. Quando eu estava para morrer, eu lembrava lá atrás que o cara falava assim: olha, quando você tiver um sonho e contar para alguém e o cara concordar, teu sonho está pequeno. Aumenta o sonho, tem espaço para mais. E a gente ia construindo mais. Porque é inimaginável para um sujeito normal, entre aspas, né? Eu dizer assim: ó, eu comecei aqui, ó,
mas eu vou morar na Europa, hein? Eu vou ter o meu lugar. Eu vou ter um centro hípico na Europa. Eu vou ensinar um cavaleiro aqui do Brasil a ser um dos melhores do mundo. Imagina você falar um negócio desse. Porque quando eu entrei no negócio do multinível, era simples para mim. Eu falava, ó, esse negócio aqui ganha muito dinheiro, hein? Eu vou ter minha independência financeira. Por quê? Porque fulano, todas essas pessoas que estão aqui, ó, tá aqui, ó, elas sobrevivem com esse negócio e vivem bem. Então, era muito confortável para mim naquele momento. Mas o que ele me trouxe de benefício não foi isso. O que o sistema me trouxe de benefício foi a tranquilidade. Eu sei que isso vai dar certo. Não tenho para onde correr. Este é o meu caminho. Se eu seguir a direção, eu vou chegar. E aí, as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo. A gente teve o privilégio de cruzar, em determinado momento da minha carreira profissional, com Hélio Pessoa, que é irmão do Nelson Pessoa, tio do Rodrigo, cavaleiro olímpico, que convidou para levar o Marlon para Guatemala por alguns meses, para treinar. E isso abriu algumas portas para o Marlon. E aí, quando o Marlon voltou para o Brasil, teve um convite de vir trabalhar aqui na Bélgica para um grande cavaleiro, mas começar do zero. Então, ele veio para cá, montava cavalo só para treinamento dos cavalos, não saltou prova durante 3 meses. Eu vim aqui algumas vezes e dizia, meu filho, vamos embora, você veio para cá num outro nível, vamos tentar de uma outra vez. Não, pai, vai dar certo, fique tranquilo que vai dar certo. E aí, ele comeu pesado, passou pesado. Foram 9 meses de muita dificuldade aqui, muito trabalho. Ele montava 10, 12 cavalos todos os dias, não ia nas competições. E aí, depois de um parto, né, literalmente, 9 meses, ele começou a participar das competições. E aí a gente começou a vir. O Marcel, 02, veio primeiro, depois veio o Marquinhos, para ajudar o Marlon, depois viemos eu e Maristela. Eu e Maristela, na verdade, ficávamos 3 meses, que a gente não tinha papel, para viver legal aqui, voltávamos para o Brasil, fazíamos o dinheiro da passagem aérea e voltávamos. Porque nesse momento, a gente também já não tinha mais nada, porque estava só sobrevivendo, né? E apostando tudo já do lado de cá. O sonho está feito e nós vamos fazer e acabou-se. E aí a gente começou a acreditar que era possível. Um cidadão aqui me convidou para trabalhar aqui, fez meu papel de trabalho e eu me mudei para cá. Eu e Maristela, com 4.000 euros no bolso, e viemos morar aqui na Bélgica. E aí começamos tudo de novo, com uma grande diferença, que é o que o Jupiara falou. Todas as vezes que acontece isso, a gente está assim, ó. Todas as vezes. Esse é meu time. Da esquerda aqui para a direita, na minha tela, né? Marcel, Marlon, minha princesa, Marinho e Marcos. Então, o sonho que a gente construiu é um sonho de família, né? Começou de uma maluquice individual, de um sonho pessoal meu como cavaleiro. Eu queria representar o Brasil, mas eu acho que todos nós, e aí Jupiara é testemunha disso, quando em 2008 eu estava desesperado porque o dinheiro, eu achava que o jeito de eu viver na Europa era ter dinheiro. E aí eu estava atrás desesperado de um multinível, porque eu tentei outras empresas, mas como eu sou educador, me ofereceram, eu acho que eu posso falar, desculpa, mas eu vou falar. Tinha uma amiga que fazia Herbalife, desculpa, Jupiara, eu vou falar. E aí a Herbalife tem algumas contestações científicas, e eu tinha amigos médicos, alunos médicos, e aí eu não conseguia argumentar com eles. Então eu parei de construir. E aí um dia o Sancler Passarinho, que é um amigo em comum meu e do Jupiara, me procurou, e aí ele começou a conversa assim: tio, tem um empresário amigo meu. Eu falei: opa, é multinível, eu quero. A empresa é séria. Eu contei isso pro Jupiara no dia. Eu falei: a empresa é séria, eu não quero saber, Sancler, isso é multinível. Ele começou a rir, é assim, tio, ele pode vir? Eu falei: agora, pode trazer, vem cá para cá. Quando o Jupiara chegou, eu estava cheio de aluno na pista. Eu olhei para ele e falei: meu irmãozinho,
Eu só quero saber uma coisa, a empresa é séria? Ele falou, muito séria. Então, ok, me cadastre, eu estou dentro, eu só não tenho como te dar atenção agora, que eu vou dar uma aula. Ele falou, eu não tenho pressa, relaxa, vai dar tua aula. Ele ficou sentado ali, todo bonitaço, né, terno e gravata, não sei o quê. Aí ficou sentado lá, eu demorei, dei minha aula, aí voltamos, e aí comemos juntos e tal, e tá essa relação de amizade até hoje. Eu construí, fui muito feliz na Tahishi Noni, infelizmente ela saiu do Brasil e a gente teve que parar. Mas eu estava desesperado, porque eu achava que era dinheiro. E aí depois eu descobri que não é. Tem 2 momentos da vida da gente que a gente descobre que não é a parte mais importante o dinheiro. A primeira é quando você se estabiliza no multinível. Porque aí eu volto lá no começo. Olha, o desespero da gente pelo multinível no começo era porque eu queria ajudar pessoas. Eu não sabia como, eu não tinha dinheiro para ajudar as pessoas. Eu via as pessoas no meu país, 30% dos nossos irmãos brasileiros passam fome. Esse é um negócio angustiante para qualquer um. E a gente não sabia o que fazer. Você consegue ajudar quantas pessoas? 400 quentinhas, que nem o Pouso da Esperança distribui 2 vezes por semana? Né? Esse universo não é nada. Agora, imagina com multinível. Imagina o que o Sandro, gente. Olha, independente da nossa religião, todos nós acreditamos que tem algo melhor ou uma recompensa pelo bem que nós fizermos, né? Imagina essa família. O quanto eles enfrentaram para ter essa empresa. O quanto esse maluco enfrentou para ter essa empresa. E quantos milhares de pessoas ele mudou a vida. Imagina aí. Isso é muito louco, rapaz. É porque a gente não pensa. Olha, eu sei que o nível de vocês que estão trabalhando hoje, que levantaram 5 horas da manhã, 6 horas para ouvir um outro maluco do outro lado do mundo, vocês já estão no outro patamar. Mas o que vocês têm que acreditar é que vocês vão mudar a vida de pessoas. Isso não tem preço. Mudar favoravelmente não tem preço, não tem preço. O universo conspira a favor. Vai mudar a vida da gente. Imagina quantas pessoas que começaram a dar aula de equitação se sentindo uns nada, como eu me senti no começo. Olha para o meu exemplo, olha para o exemplo do Marlon, da Maristela e fala, caramba, eles conseguiram. O Marlon, ele foi agora no ano passado campeão pan-americano. Ele foi campeão pan-americano. É o primeiro brasileiro na história do hipismo a ser campeão pan-americano. Nunca mais, enquanto eu tiver uma atividade esportiva e tiver um pan-americano, as pessoas vão esquecer da gente. E esse universo é para um. Imagina o que vocês têm na mão. O que nós temos na mão com multinível. Imagina o Jupiara. Todos nós acreditamos, de uma forma ou de outra, em anjo de guarda. Né? Conforme for, ou anjo de guarda, ou outra expressão, mas alguém que zela por nós do outro lado. Então, nós formamos no céu, ou no plano espiritual, ou a expressão que nós quisermos usar. Né? Pais, mães e tal. Essas pessoas, a energia positiva dessas pessoas, mais a energia positiva das pessoas aqui, que vivem ao nosso lado, que nós estamos mudando a vida dele, vai fazer da nossa vida o melhor do mundo. A gente vai ser pessoas muito melhores com multinível, porque a gente pode ajudar essas pessoas. E quando terminou o Pan-Americano, a repórter da Globo, que era Globo, Milena, né? Ela correu para perto da gente e perguntou assim, pai, qual a grande lição? Eu olhei para ela e respondi algo que vocês carreguem, por favor, no coração. É possível. A grande lição é possível. É possível um cara ser nada e ter um grande sonho e estudar e se dedicar. E é possível. Vai acontecer. Não tem como não acontecer. Então, a grande lição para a gente disso tudo é que é possível. E eu precisava disso. No multinível, a gente não precisa tanto, a gente já tem essa convicção. Então, saímos disso, do caminhãozão lá, né, que todo mundo lembra, com um grande sonho, sustentado nos livros, muito menos nos livros, mas muito mais nos áudios. E aí, hoje, a gente vive aqui na Bélgica, nesse lugar, eu vou ver se eu amplio aqui, fica mais chique, maravilhoso, são 12 hectares, é um centro de treinamentos,
esse branquinho aqui são as pistas. Aqui é uma quadra coberta para treinamento no inverno. Aqui são... Estou conseguindo marcar aí, tá dando para ver com o cursor lá? Aqui são as cocheiras. Aqui é a casa e meu escritório. Nesse momento, eu estou exatamente aqui, nesse escritório, falando com vocês. Então, e recentemente, há 3, 4 meses atrás, nós compramos essa outra área, a 800 metros daqui, e eu moro nessa casa hoje. Aqui são as cocheiras dos cavalos jovens. A gente começou uma criação de cavalos, que é um sonho que está começando, só para manter ativo, né? Apesar dos 60 anos. E daquele caminhão que vocês viram na estrada, hoje o nosso caminhão é esse aqui. Nesse caminhão a gente transporta 6 cavalos, e aqui na frente tem um apartamento, igualzinho o teu motorhome, Jupiara, igual. O apartamento aqui na frente tem cama para 4 pessoas, uma ducha absurdamente linda, uma sala de estar, uma televisão de não sei quantas polegadas e tal. Esses são os caminhões normais de cavalo. Essa aqui é uma foto que contrasta um pouquinho com aquela, né? Que está a Maristela aí. Aqui está o Marlon, a esposa dele, a Angélica. Maristela e eu tomando um chimarrão, que a gente mantém as tradições gaúchas ainda. E aí, quando eu viajo só com a Maristela, ou só com os meninos para o concurso, aí a gente viaja com esse motorhome. Ele tem lugar também para 5 pessoas, é um motorhome normal, com banheiro, com tudo dentro. Então, hoje, esse material não é necessidade, você não tem opção. Você tem que ter um caminhão bom, um motorhome bom, porque a gente está... No ano passado, o ano retrasado, ano passado com a pandemia não foi, mas a gente fez 52 semanas de concurso. Praticamente todos os finais de semana a gente salta concurso. E aí, hoje, por exemplo, o Marlon e a Angélica estão em Estocolmo, saltando, mas o nosso cliente está saltando aqui a 90 quilômetros aqui de casa. Semana que vem, a Angélica salta... O Marlon salta Mônaco, a Angélica aqui também. Aí, na outra semana, a gente vai para Knock, aqui na Bélgica, depois Gola Minora, na Itália. Então, essa é a vida da gente. E o que a gente queria dizer para vocês é que acreditem no que vocês estão fazendo. Se isso não for... Um dia eu falei para o Jupiara que a única coisa que eu me arrependia lá no começo de 2008 é não ter feito o que ele sugeriu, de ter ido para o Brasil, quando eu conheci a Renaudê. Só que eu teria ido, mas o meu coração não teria ido. E aí eu perguntei para ele, mas meu irmão, você não acha que é um negócio meio estranho, porque eu acredito tanto no multinível, eu falo tanto, e eu desacelerei o negócio. Ele falou, meu irmão, você foi fazer o seu sonho, cara. Vocês conhecem o Jupiara, né? Cara, você foi fazer seu sonho, pô. Sua família. Isso é o mais importante, tá? Então, acreditem no que vocês estão fazendo. Se isso está no coração de vocês, façam. Se não tiver, constrói, repete. Como dizem os nossos irmãos evangélicos, profetiza. Fala que vai dar certo. É fácil. Usa a estatística. Para cada 1000 pessoas que tu ligar, 10 vão finalmente te ouvir e 2 ou 3 vão fazer o seguro. Eu não sei qual é a nossa estatística no multinível, mas é mais ou menos 10 para 1, eu creio. Não sei exato qual é, mas faz a tua parte, meu irmãozinho. Aproveita. Porque quando você está do outro lado, quando você cruza o rio, se afogando, e é mais fundo, é mais raso, é tão bom. Do lado de cá, é bom pra caramba. A gente esquece que passou frio, que comeu macarrão, que dormiu no caminhão, que chorou pra caramba porque botava os filhos numa situação difícil. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena, tudo vale a pena. Ainda mais vocês que dispõem de um negócio sério, que você não precisa enganar ninguém. Nós, no multinível, a gente constrói a vida da gente. Não olha para o lado. Não olha para o lado. Segue o teu foco. Segue teu foco, não olha para o lado. Olha para teu filho, olha para tua esposa, olha para ti.
Você está construindo a tua vida. Que eu falo para todo mundo isso. Ah, mas é muito caro. Não, é barato demais. Difícil é eu me aguentar, porque eu convivo comigo 24 horas por dia. Só eu sei quem eu sou. Então, constrói o teu negócio, constrói a tua vida. Não abre mão. As pessoas são derrotistas e o universo é a teu favor. Não tem uma semente no universo que tenha nascido por nada. Cai alguma semente? Não, essa semente aí não serve. Essa semente vai ficar de lado. Uma ova. Aí Deus criou isso para sementes. Para nós, não. Ah, não, esse filho meu, ele não vai chegar. Ele vai ser um tempo inteiro derrotado. Ô, tá louco? Se o teu Deus pensa isso, tô fora, meu amigo. Eu quero o meu. Que o meu só quer o bem para mim. Mas eu preciso fazer. Desculpa, vou entrar de novo no evangelho. Faz por ti que eu te ajudarei. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se não for assim, é hipocrisia. Então, primeiro eu preciso estar bem, eu preciso produzir, eu preciso me dispor ao universo. Essa é a parte mais difícil. Temos 3 minutos, eu queria agradecer demais, Jupiara, o privilégio de poder participar desse grupo. Um beijo no coração de todos vocês. Estou à disposição, se eu puder fazer alguma coisa. Eu moro na Bélgica, não vou muito ao Brasil agora por conta das pandemias, mas normalmente eu vou bastante. Fiquei muito feliz. Outro dia eu vi uma prova no Alphaville, que é um clube que eu conheço há muitos anos, e eu vi que a Rinodê estava envolvida de alguma forma. Eu sei que eu não significo nada, mas se alguém puder dizer para o Sandro que a gente tem uma admiração muito grande pela família dele, pela família que o pai dele conseguiu construir, pela família que eu vejo que ele está construindo, e com certeza ele vai receber muito em troca, bicho. O que esses caras fizeram, camarada? Vocês aí dentro não têm noção. Hoje, muito envolvidos, vocês não conseguem. No nosso grupo, famílias que eu conheci, assim, que o pai de um lado, o filho do outro, a mãe para o outro, e aí a gente mostra o plano, as pessoas compram ideia e está todo mundo junto hoje. Sei lá, Arthur tem essa informação, depois a gente pode... Mais 3, 4 anos, o pessoal todo mundo junto, fazendo a mesma coisa. Quanto custa isso, camarada? Quanto psicólogo teria que pagar, né, Jupiara, para o cara poder ter tudo isso perto? E você olhar e levantar de manhã e falar assim, eu vou chegar. E acabou. Tu não vai ter um chefe para dizer, não, Mário, você tá louco, Mário, você vai morar na Europa? Não, ninguém foi. Sim, ninguém foi, eu vou. Ok? Obrigado, Jupiara. Obrigado, Larissa. Obrigado, Arthur. Sandro. Obrigado, família. Obrigado a vocês todos que estão aí lutando, cada um pelos seus sonhos. Continue, vale a pena. Obrigado, irmãozinho. Difícil, meu irmão. Que história, gente. Bate 5 aí, digita 5 aí, cara. Pelo amor de Deus. Que impactante momento nós vivemos agora pela manhã. Fomos privilegiados. Deus é maravilhoso. Deus seja louvado a todo instante. Deus seja louvado a todo instante por nos proporcionar tamanha história, tamanha... Mário... Eu só queria simbolizar para vocês tudo que eu falei. Do é possível. Tá bom? Lá e vai. Era isso que eu ia te pedir, cara. Era isso que eu ia te Lá pedir. e vai. Era isso que eu ia te pedir. Olha essa cena aí, galera. Lembra da história do início lá do caminhão e olha essa cena. E o filho dele vai para as Olimpíadas do Japão ano que vem. Nós vamos ver essa família na Globo, nós vamos ver essa família no mundo, nós vamos ver essa família contando a sua história para mais pessoas. Porque é possível. É possível, o universo conspira a favor. Então, gente, Mário, não sei nem o que te falar, cara. Obrigado, meu irmão. Você sabe o quanto eu estou feliz em fazer isso aqui. Eu sonhei em um seminário, estou nele. Estou realizando meu sonho de um seminário. Eu estava cansado de traduzir, cara. Eu queria um dia ir
Eu falando, olha aqui eu falando. Nossa. Infelizmente, ainda não sou imperial, hein? Que não está fora do meu projeto ainda não, muito pelo contrário. Você já é um imperial, você é um titã, irmão, da vida. E como eu te chego disse, lá. você lutou pelo sonho da sua família e está conseguindo. E eu sei que ainda tem mais sonhos para acontecer. E na hora certa você vai vir, a gente vai fazer história nesse mundo. Conversando com o Sandro, e talvez o negócio comece mais perto de você aí do que você imagina. Ah, que coisa Vai boa. estar na Europa. Que coisa boa. Então a gente vai estar junto, já estou planejando a minha viagem para ir, para te dar um abraço pessoalmente. Gente, não tem muito o que falar, né, cara? Só dar bom dia a vocês e vão para a rua com esse pensamento hoje de que é possível, de que você pode. E quando você cansar, ouça áudios. Você viu o que ele disse? Áudios e livros, mas os áudios foram muito mais sustentáculos. Ouça áudio, ouça áudios, ouça áudios, que isso pode fazer uma diferença. Muito obrigado, Mário. Um beijo na tua família linda. Obrigado, Sabe? irmão. Uma família, cara, que eu já estive junto deles algumas vezes, e é impressionante o poder que esse homem tem com eles. O respeito, né, poder? O respeito. E com o olhar, ele movimenta todo mundo dentro dessa casa, junto com a esposa dele. Na verdade, ele é o grande responsável, mas é ela que movimenta tudo, que eu estou sabendo. Ela que movimenta essa cabeça. Exatamente, exatamente. Ela é a grande responsável por isso tudo. Eu sou privilegiado. É isso mesmo, irmão. Gente, bom dia para todos vocês. Mário, muito obrigado, irmão. Muito obrigado. E eu gravei, eu filmei, eu não sei o que é que eu faço, mas eu fiquei muito entusiasmado, eu precisava ouvir isso, porque às vezes a gente acha que só, não, esses caras da Rinode falam isso porque eles querem que eu venda produto. Cara, vocês ouviram uma história de alguém totalmente fora de Rinode, uma pessoa que construiu um sonho que não tem nada a ver com a Rinode, um sonho que é possível de algo que parecia totalmente impossível. Impossível! Gente, vocês não têm noção. E o que ele contou aqui é inédito. E é um legado que vai falar por dezenas de gerações, porque o que essa família, o que esse homem, essa mulher, essas crianças construíram é algo que vai ser deixado, vai ser falado por muitas gerações, e hoje nós tivemos o privilégio de ainda ter, porque tem gente, vai ter momentos que a gente não vai conseguir agenda com o Mário, nem com o Marlon. Vai não, tu é doido. Eu não quero ficar doido, não, eu quero só ser feliz, é devagar. Tem uns caras muito fortes aí, entendeu? Que ligam para ele, vai Jupiara ligar. Quem é Jupiara? Jogou aonde, Jupiara? Deixa O Jupiara fala isso, só mais um minutinho que tiver. O Jupiara fala isso porque no nosso negócio, ele tem a razão de dizer. A gente vende para reis, para sheiks, faz uma relação dos 10 mais ricos do mundo, eu já devo ter sentado com eles para vender um cavalo ou para ele ou para as filhas, né? Talvez um dos roqueiros mais importantes do mundo, você já tenha conseguido conviver com o cara e tal. Então, nesse nosso negócio, você convive com essas pessoas. É lógico que a gente não usa isso, nem pode, por respeito à privacidade. Mas é por isso que Jupiara está brincando aí que a gente não vai ter mais conversa, mas muito pelo contrário, os grandes amigos, as pessoas do coração, a gente precisa se abastecer, como o Jupiara, que eu perturbo ele adoidado. Vira e mexe, eu ligo para ele para a gente trocar uma figurinha e se reabastecer. Muito obrigado, Mário. Um beijo aí, Mari. Com Deus, gente. Boa sorte. Arrebentem aí. Fiquem com Deus todos. Valeu. Beijo. Ninguém saiu da sala, Mari. Isso é inédito, hein? Ficou todo mundo até o fim. Isso é inédito. Parabéns, irmão. Você conseguiu. Vamos com Deus, gente. Sorte, Silene. Beijo. Norma, Nilce, todo mundo aí. Obrigado, gente. Vamos com Deus. Deus abençoe.